ilustre advogado, nosso patrono, Rui Barbosa de Oliveira, ajuda a editar nossa primeira Constituição republicana. E a luta foi incessante. Mas era necessário ainda a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, que organizasse e disciplinasse os advogados. Nós, por meio dos nossos antepassados, conclamávamos a isso. Em 1930, em plena Revolução, na época do presidente Getúlio Dornelles Vargas, o Procurador-Geral da República e sócio do Instituto dos Advogados Brasileiros, Dr. André de Faria Pereira, atuou ativamente, juntamente com os bacharéis, para que se criasse essa ordem. E com o decreto 19.408, de 1930, em seu artigo 17, previu-se a Ordem dos Advogados do Brasil, 1930. Em 1934, a gente teve uma nova Constituição, da época de Getúlio Vargas também, mas uma Constituição que criou o Ministério do Trabalho, criou o Ministério Público, que deu o voto facultativo das mulheres, senhoras advogadas. Infelizmente, em 37, o viés autoritário retorna ao país. Uma Constituição autoritária que iria durar até 1945, o chamado Estado Novo. Nessa época, e é importante constar isso, para os senhores saberem da luta que os senhores vão enfrentar a partir de hoje, foi editada a chamada e tenebrosa Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional permitia ao governo executivo, governo federal, através do Poder Executivo, agir ativamente nos atos que entendessem subversivos. Imaginem os senhores a atuação dos advogados nessa época. É desse momento que o famoso advogado Heráclito Sobral Pinto, ao defender Luiz Carlos Prestes, comunista, e à época os comunistas eram tidos como subversivos, e eu não entro nesse ponto, teve que apelar para a lei de proteção aos animais. Nós, advogados, já tivemos que apelar para a lei de proteção aos animais para garantir a incolumidade física do preso. Em 46, uma Constituição democrática, direitos e garantias individuais, lutativa dos advogados. Em 64, ditadura militar. 67, Constituição Militar, que teve uma reforma em 69, que é praticamente uma nova Constituição. Em 1985, a gente tem o fim da ditadura. Muitos senhores e muitas senhoras que eu vejo aqui nos prestigiando sabem que período tenebroso que o Brasil passou. E os advogados agiram ativamente. Essa é a herança que os senhores possuem. E por isso, em 1988, a sociedade brasileira, o poder político, entendeu a grandeza do advogado, as suas lutas, enfrentando a ditadura, e esculpiu no seu artigo 133, ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão, nos limites da lei. Os senhores são herdeiros disso. Em 1992, a OAB agiu ativamente no impeachment de um presidente da República. Em 1994, a gente teve o nosso segundo estatuto, Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que sucedeu a Lei 4.215 de 63. E, portanto, ilustres advogados, ilustres advogadas, saibam os senhores que os princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, conforme inscrito no preâmbulo do nosso Código de Ética e Disciplina, são os de lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum. Ser fiel à verdade, para poder servir a justiça como um de seus elementos essenciais. Proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos de seu ofício. Empenhar-se na defesa de causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização de seus legítimos interesses. Comportar-se, doutores e doutoras, nesse mistério, com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos, exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com desprendimento,
jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho. Aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica. Isso os senhores sabem muito bem. De modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. E para concluir, senhora presidente, agir em suma com a dignidade das pessoas de bem, senhores advogados e advogadas, e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. E ao agirmos assim, sejamos, na palavra do conselheiro federal, Dr. Paulo Luiz Neto Lobo, um verdadeiro exército desarmado, em que a arma mais letal seja o poder do convencimento, o poder da eloquência. E quando a gente agir dessa forma, e eu conclamo, senhores, nós estaremos honrando a letra do nosso hino nacional, ao dispor: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Eu agradeço ao doutor advogado Eduardo Liboat Tozzini, parabéns pelas suas palavras. Eu acho que ele já está pronto para a advocacia, para a oratória, tudo mais. Para ressaltar uma frase do nosso cientista Albert Einstein: os ideais que iluminam meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. São esses ideais que eu gostaria que os senhores seguissem, adotassem daqui para frente, porque a responsabilidade de um título de advogado, com ideal de liberdade, com ideal de democracia que nós temos, que nós representamos, nós temos que fazer a diferença na história do nosso Brasil. Sejam bem-vindos, parabéns a todos, que Deus os abençoe. Felicidades. Declaro encerrada essa sessão.